Senhoras e senhores, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, este novo formato tem como objetivo prender sua atenção não às minhas palavras, mas ao texto que eu estou lendo. Porque é muito importante a gente ler o texto respeitando sua contextualidade histórica, temporal, cultural, gramatical, ok? É muito importante. Ninguém será plenamente capaz de entender a Escritura sem respeitar estas características, estas coisas, beleza? Então, o objetivo é fazer com que você entenda o texto. Isaías capítulo 53, um texto bastante conhecido. Respeitando seu contexto, sua contextualidade cultural, temporal, histórica, gramatical, nós vamos compreender esse texto aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nada do que está escrito aqui inclui os gentios. Ok? Nada. Nada. Ah, mas eu não concordo porque eu não aprendi desse jeito. Problema, tá? Problema seu, problema de quem acredita assim. Era problema meu até o dia que eu entendi que me ensinaram errado. Ok? Ah, Rogério, você está sendo grosso? Não, eu estou sendo realista, direto, ao ponto. Beleza? Porque a minha missão, a minha vocação não é convencer ninguém a nada. A minha missão é fazer você olhar para o texto, ler ele, entender ele, respeitando ele, para que você possa ter o entendimento verdadeiro, genuíno da Escritura. Quem creu em nossa mensagem? Pergunta o profeta Isaías. A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como broto tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendências ou descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vier, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos
pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Nossa, uau! Que texto lindo, gente. Que texto maravilhoso. Eu fico aqui emocionado diante de um texto tão poderoso desse. É impossível ler esse texto e não ver Jesus. Centenas de anos antes de Jesus subir ao Calvário, Isaías já tinha praticamente, sob a inspiração do Eterno, feito um relato de tudo o que ocorreria com ele por causa do seu povo. Jesus morreu como sacrifício. A morte de Jesus naquela cruz era com o objetivo de quitar um débito dos que estavam sob a estrutura da lei de Moisés. Uau, isso foi poderoso demais. Quando você vai para o Evangelho, existem textos em Gálatas, capítulo 4, que fala que no tempo determinado Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Aos Hebreus, o escritor da carta vai dizer que ele era o mediador da nova aliança, pelo que com sua morte ele pagou, né? Ou seja, ele tirou a culpa, as transgressões daqueles que haviam cometido pecados estando sob a primeira aliança. Ou seja, Cristo morreu para quitar um débito dos que estavam sob a primeira aliança. Aonde está a beleza de tudo isso? É que Cristo cumpriu com sua missão. E a missão de Jesus era quitar o débito deles. E por conta de sua fidelidade ao chamado, por conta de sua fidelidade à missão dada, de seu compromisso com o Eterno o exaltou soberanamente. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas que, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que estando na forma de Deus, ninguém entende isso aqui, parece que é uma coisa que na cabeça do povo que não consegue entender o que Paulo quer dizer, estando em forma de Deus. Deus aqui, neste contexto, essa expressão não está falando da divindade suprema, está falando, na verdade, de alguém que recebeu o poder da autoridade suprema para representá-lo, porque Deus é um título de autoridade conferida. E ninguém sabe disso, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser o próprio Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. Toda honra, todo louvor, todos os aplausos, todas as admirações sejam tributadas ao que venceu. Tem um texto muito lindo, pessoal. Eu vou ler aqui rapidamente para encerrar esse vídeo. Está no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Olha só, pessoal. Versículo de número 4. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja. O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos.
Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes e no meio dos 24 anciões. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Senhoras e senhores, versículo 12 diz: cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Senhores, é claro que todo o contexto da Escritura é um contexto judaico e israelita. Mas todo filho de Deus que vem a essa terra e que já foram predestinados à vida eterna se sentirão atraídos pela obra do Cristo ressuscitado. Se sentirão atraídos pelo Evangelho. E isto é o que basta. Isto é o suficiente. Claro que existem aquelas pessoas que dizem: mas o pessoal ensina errado, aprender errado, mas o Eterno não vai levar em conta. Porque isso não é problema deles, isso é problema dos homens. Quem entendeu errado não foi o Eterno, quem entendeu errado foram os homens. Se o povo ensina errado, se o povo aprende errado, isso não tem nada a ver com o Eterno, e o Eterno não está nem um pingo preocupado com isso. Agora, nós que entendemos o Evangelho, nós que entendemos a Escritura, sabemos lê-lo e compreendê-lo, nós temos que respeitar as debilidades, as fragilidades, as dificuldades dos outros. Beleza? Forte abraço a todos, que Deus continue nos iluminando a mente. Amém.